Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latin. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como realizar uma pintura de um desenho em preto e branco. Eu já fiz esse desenho alguns dias atrás e agora eu vou te mostrar o processo de pintura, mesmo ele já tendo umas cores base preto e branco. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar as tintas translúcidas para realizar essa pintura e não afetar o trabalho que eu já tenho aqui de base. Se você quiser saber mais sobre as tintas translúcidas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você obter mais informações, como preparar, onde encontrar e como produzir. Tudo isso de fácil acesso para você no link na descrição desse vídeo. E para facilitar, eu vou te mostrar a pintura e o processo passo a passo para você ver aí como é simples utilizando as tintas translúcidas. Se você não tem as tintas translúcidas, eu vou te mostrar nesse passo a passo como você pode também fazer utilizando as tintas opacas. O processo vai ser um pouco diferente, mas com base nesse passo a passo você vai conseguir realizar aí suas pinturas muito mais facilmente. Então vamos agora executar na prática essa pintura. Bom, para iniciar a nossa pintura, a referência que eu estou utilizando, ele tem uma pele um pouco mais clara, mais rosada, com uma intensidade de uma sombra mais escura puxando para o vermelho. Nessa base que eu vou dar, eu vou utilizar a cor laranja, um laranja bem forte, e vou misturar com bastante branco. E essa mistura vai me dar aí um tom mais rosado. Esse tom mais rosado é a base completa do nosso rosto, onde nós vamos utilizar aqui como referência para depois ir aplicando os tons, os próximos tons. E para isso eu vou aplicar no meu desenho, preservando a parte de iluminação com base na minha referência. Assim eu já vou ter uma estrutura para eu depois aplicar as sombras e realçar ainda mais essa iluminação. Com base nesse processo você já vai ter aí o seu desenho praticamente pronto e finalizado. Importante, coloque sempre a tampinha no seu aerógrafo para não derrubar na sua pintura. E agora eu vou aplicar aqui a cor no meu projeto. Lembrando que eu estou utilizando tinta translúcida, então ele só vai pegar aonde tem cor clara. Onde tem cor escura, ela não vai aparecer 100%. Ela vai ter que ser aplicada com mais intensidade para aparecer. Pronto, ó, já apliquei praticamente a cor base no meu desenho inteiro. Você pode ver como é muito simples, ó. Com essa base aqui eu já consigo ver praticamente todo o meu desenho. E com essa mesma cor, como eu apliquei só uma poeirinha, eu consigo carregar um pouquinho mais em alguns lugares para saturar mais a minha pintura. Pronto, ó, aplicado esse tom base, agora tudo que temos que fazer é fazer o mesmo processo, só com um tom de marrom mais escuro. E eu vou te mostrar como vamos conseguir esse tom de marrom muito mais facilmente. Bom, agora já fiz a preparação da cor marrom que vamos utilizar. Esse marrom ele vai puxar por um pouco mais de vermelho. E como vamos conseguir esse tom de marrom? Primeiramente, a base de todos esses tons de pele é o laranja. Então tudo que nós formos fazer, que é base tom de pele, vamos utilizar o laranja. Depois do laranja vamos pegar um pouquinho só de preto e um pouquinho de branco. Nessa mistura você vai ter um tom de marrom específico. Com base nesse tom de marrom, você vai adicionar um pouco de vermelho e assim vai ir intensificando esse tom de vermelho com base na referência que você está utilizando. O tom de marrom que vamos utilizar é esse aqui. Ele não é tão avermelhado, ele é um marrom com cor mais de barro, algo desse tipo. Então ele não vai ser um marrom tão puxando pro preto e também não vai ser um marrom tão puxado pro vermelho.
E com base nisso é só você aplicar na sua pintura, nas regiões mais de sombra, onde tem uma temperatura maior no tom de pele, uma intensidade maior desse vermelho. E assim você vai conseguindo executar aí o seu trabalho. Lembrando que essa tinta ela é translúcida, então ela não vai sobrecarregar as partes escuras, somente as partes claras. E assim vai facilitar para que a gente consiga aí os nossos efeitos no nosso trabalho. Pronto, ó. Já aplicamos aqui o nosso tom de marrom. Agora você consegue ter uma noção de como está ficando o nosso trabalho. E com base nisso, você pode perceber também que algumas regiões de clara, onde era clara, a gente acabou cobrindo um pouco mais do que o normal. E para corrigir isso, é só realizar o mesmo processo, aplicando um pouquinho de branco, translúcido, e aí você já vai realçar todo o seu trabalho novamente. E agora, o próximo passo é a gente escurecer um pouquinho mais essas sombras, utilizando um tom de marrom, puxando para o preto. E eu vou te mostrar também como fazer esse tom de marrom, puxando mais para o preto do que para o vermelho. Agora nessa etapa, com a cor de marrom mais intensa, você vai fazer o que para chegar nesse tom? Primeiro, você vai usar o laranja e vai usar o preto. Essas são as duas cores que você mais vai usar. Depois vai acrescentar só um pouquinho de branco, para assim você conseguir o tom de marrom mais escuro. Quanto mais escuro você quiser, mais preto você vai ter que jogar. Porém, em alguns tipos de tinta, você vai ter o desequilíbrio dos tons. Se acontecer de ficar um tom de marrom meio esverdeado, você vai ter que jogar um pouquinho de vermelho para equilibrar esse tom. Se ele ficar um pouco mais puxando para o roxo, aí você vai ter que equilibrar com o amarelo. E aí você vai fazendo esse equilíbrio e assim você vai conseguir o tom de marrom 100%. E aí, com base nisso, é só você ir controlando esse tom e você vai ter ele aí muito facilmente. Esse é o processo que eu utilizo para fazer esses tipos de pintura. Lembrando que as tintas translúcidas eu consigo controlar a intensidade de cobertura, então isso é o ponto mais forte desse tipo de tinta. E aí, nessa composição, que esse é o marrom que nós vamos utilizar, ó, eu já deixei ele com uma cobertura um pouquinho maior, facilitando no processo. E aqui é muito simples, é só eu ir adicionando com cuidado aonde eu tenho a parte de sombra mais intensa. Pronto, ó, aplicamos, contrastamos ainda mais o nosso trabalho e agora eu vou finalizar aplicando um pouquinho de branco e um pouquinho mais de preto. E agora você faz aí o equilíbrio entre branco e preto para você só trazer os picos maiores de luz e os picos maiores de sombra no seu trabalho. Assim você já finaliza e já deixa aí ele joia para você colocar num quadro ou algo do tipo. Se você estiver fazendo uma peça de moto, quando você inverniza, você vai ver aí o seu trabalho muito perfeito e você não vai ver nenhum tipo de imperfeição, porque a tinta translúcida ela praticamente não sobrecarrega a superfície, permitindo que você evite cometer erros que são muito fáceis de cometer utilizando tintas opacas. Então, se você não domina muito bem a pintura, o degradê, a tinta translúcida é o que você precisa. Então, agora eu vou fazer aqui o acabamento final, aplicando o preto e o branco. Bom, agora eu já estou aqui com a minha tinta branca no meu aerógrafo, e aí vamos aplicar aqui as partes de iluminação e vamos corrigir aonde tem que ficar branco no nosso trabalho. Assim já vamos ter aí um acabamento mais refinado e profissional. Lembrando que eu estou utilizando tinta translúcida para fazer agora esses efeitos.
mais transparentes possível, para quando eu aplicar, ele permitir que eu controle a intensidade. E aí eu preciso aplicar mais camadas para que o meu tom apareça significativamente. Então a chance de eu errar aqui agora é muito pequena e o overspray ele não vai ficar aparecendo. Então agora aqui no nariz a gente pode corrigir aquela intensidade de tom de marrom que a gente acabou aplicando acidentalmente, aumentando um pouco dessa iluminação. E se necessitar, nós podemos usar o tom base que a gente utilizou para deixar com uma transição mais sutil aí do nosso degradê. Aí esse branco ele não fica tão marcado e a gente tem um acabamento aí mais legal. Então, ó, você consegue ver como é muito simples fazer? Se você tiver as tintas translúcidas, você vai conseguir fazer pinturas dos seus trabalhos muito mais rápido e o erro é praticamente impossível de errar, porque ela te permite um controle muito maior do que as tintas opacas. Sem contar que você não vai precisar ficar riscando as suas peças, algo desse tipo, algo muito comum na aerografia, peças automotivas ou naquelas de ilustração. Eu não gosto de riscar justamente porque deixa, visualmente falando, na foto fica bom, mas quando a gente está vendo de perto a gente vê que é tudo riscado e marcado. Eu em particular não gosto desse tipo de processo, mas cada um. E aqui eu estou te mostrando uma alternativa muito eficiente para você fazer aí suas pinturas sem precisar de riscar o seu trabalho todo aí com estilete ou borracha. Pronto, ó. Apliquei aqui a iluminação no nosso trabalho, agora você consegue ver como o nosso desenho tá ficando, de como era, como tá ficando, e você vai ver que o processo é muito simples agora para a gente dar o acabamento final, que é utilizando o preto propriamente dito. Esse preto nós vamos aplicar em apenas alguns lugares onde essa intensidade de marrom deveria ser ainda maior. Assim nós vamos praticamente corrigir esses detalhes e possibilitar que o nosso trabalho aí tenha um formato 3D muito mais realista, muito melhor. Então, com base nisso, você já vai ter aí um processo de começo, meio e fim para realizar nos seus projetos a partir de agora. Bom, agora eu vou aplicar o preto, mas antes de eu aplicar o preto, eu quero te mostrar como que tá essa nossa tinta translúcida. Para isso, eu vou te mostrar aqui nessa folha. A maior parte das nossas tintas translúcidas nós trabalhamos dessa forma aqui, ó. Você pode ver como ela nem cobre. Se eu ficar aplicando em cima uma da outra, ó, aí eu começo a ver o preto. Mas se eu não aplicar um em cima do outro, ó como que eu vou ter uma base cinza bem fraquinha. Isso é o que permite eu ter o meu degradê muito mais atrativo, muito mais interessante. Então, eu recomendo fortemente que você use as tintas translúcidas para realizar os seus desenhos. Eu vou deixar o link na descrição para você conseguir obter mais informações e assim ter acesso aí a essas tintas translúcidas facilmente. Então agora eu vou aplicando somente na onde eu tenho que deixar uma intensidade maior de sombra. Então tá aí, ó, o nosso desenho quase finalizado. Só falta alguns ajustezinhos aqui, ó. E fazer essa parte do nariz onde é mais fundo.
e você viu como é muito simples realizar esse processo. Uma das perguntas que eu mais recebo sobre tintas translúcidas é: qual superfície eu posso pintar, Daniel? Qual superfície eu posso pintar com essas tintas? Então, a superfície ideal para esse tipo de tinta é as superfícies automotivas. Plástico, metal, todas essas duas superfícies você vai pintar tranquilamente. Você vai conseguir pintar folha também. Folha, como eu faço os meus desenhos muito em folha, ela pega muito bem, porém ela tem um acabamento fosco. Então, se você for pintar folha, tela, essas coisas, depois de seco, você pode aplicar um verniz. Aí você pode usar um verniz à base de água ou um verniz à base de solvente, mas se for à base de solvente, eu recomendo que você aplique com uma pistola ou com um aerógrafo. Se você for utilizar um verniz à base de água, aí você pode aplicar com um pincel, porque ele não vai reagir com essa base aqui da tinta, por ela ser a base de solvente. Então, caso você queira utilizar essas tintas, eu vou deixar o link na descrição para você saber como você faz para ter acesso. Lá você vai ter todas as informações possíveis sobre esse material. Chegamos agora ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Você viu o processo de como fazer esse rosto. Eu não pintei aqui a roupa dele porque é um azul, então eu poderia pegar uma tinta azul translúcida e aplicar aqui, eu já ia ter o efeito aí necessário. Então, com base nesse processo aqui, que é o mais difícil, você viu agora, e agora eu recomendo que você coloque em prática. Se você não tem as tintas translúcidas, não quer aprender a fazer ou não quer adquirir essas tintas, você pode utilizar os mesmos tons que eu utilizei, porém com uma intensidade menor na hora de você a pintar. E aí você vai ter um trabalho bem acabado, igual eu fiz aqui nesse vídeo. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like embaixo do vídeo. Me diz aí nos comentários qual desenho você quer ver no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos como esse. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.